Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. O apóstolo João, ele definiu Deus sob 3 aspectos. Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito. E a partir daí nós sabemos que o nosso Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o Deus que sabe tudo, onisciente, o Deus onipresente que se faz presente em todo lugar. Longe dele ter prazer na morte do homem, na morte de alguém, porque Deus é vida. E é isso que o escritor aqui, o Ezequiel, está deixando a entender. Diz o Senhor, eu não sinto prazer na morte de ninguém. O Senhor Deus Todo-Poderoso fala isso. Em contrapartida, nós temos visto a morte assolando este mundo. Aliás, a morte é o maior e mais temível inimigo da raça humana. E sempre que nós vemos algum ente querido, ou vizinho, ou quem sabe algum artista, na área da cultura, na área da política, um homem público, na área da religião, nós ficamos a nos perguntar, por que essa pessoa morreu? E a palavra de Deus vai nos orientar e nos esclarecer que a morte, ela passou a fazer parte deste mundo, e a origem da morte está no pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu já disse, Deus não tem prazer na morte de ninguém, porque é isso que o texto que eu acabei de ler nos revela. Mas Deus, ele quer poupar o homem daquilo que é responsável pela morte do homem, que é o pecado. Mas Jesus, ele veio justamente para morrer a nossa morte, para pagar a nossa dívida, para levar sobre si tudo aquilo que pesava sobre o homem, em forma de maldição, de malignidade, porque o pecado, ele trouxe a morte e suas manifestações, que é tudo isso e muito mais. Jesus agora se coloca como meio de salvação, de libertação, de vida eterna. Mas para isto nós temos que dar o nosso passo de fé. João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez a parte dele, nos amando e entregando o seu único Filho em nosso favor. Nós temos que agora fazer a nossa parte, que é crer. E crer implica em abraçar pela fé o sacrifício de Jesus. Viver as propostas de Cristo. Viver os ensinamentos de Cristo. Se tornar um cristão de fato e de verdade. Fiel a Deus. Amando a Deus acima de tudo, o seu próximo. E assim por diante. Para que a morte que tanto nos assusta, ela possa pesar menos, porque Filipenses 1:21, lá é dito, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Paulo, no capítulo 15 de 1 de Coríntios, ele vai tratar deste assunto, da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, e a vitória daqueles que estão unidos a ele, e vai dizer que a morte foi tragada pela vitória.
Então é isso, nós temos que nos voltar para Cristo, porque ninguém escapa da morte, mas uma vez tendo Cristo, nós temos a esperança de uma vida eterna. Morrer agora não é simplesmente morrer e ser condenado, porque a Bíblia assim é clara em dizer que Jesus não foi enviado pelo Pai para que o homem fosse condenado. Não. Jesus foi enviado pelo Pai para que o homem fosse salvo. Mas aquele que não crê no Filho unigênito de Deus já está em condenação. Hebreus 9, 27, ali é dito: aos homens foi ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, o acerto de contas. Mas a boa notícia é, lá em Isaías 33, 22, o Senhor é o nosso juiz, é o nosso legislador, é o nosso rei e por fim nos salvará. Confirmando o que Paulo posteriormente foi dizer lá em Romanos 1, 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então é isso, meu amado. Se por um lado tem a morte assolando, assustando, colocando pavor em todos, por outro lado tem Jesus Cristo apresentando a vida eterna, que é a vitória sobre a morte. Porque Jesus não é apenas a vida, ele é a vitória sobre a morte. Por isso que ele disse, aqui eu quero encerrar: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, tornará a viver. Então Jesus Cristo, na condição de ressurreição, ele é o triunfo sobre a morte. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.